Sabe aquele desenho clássico do Willy Coyote e do Papaléguas? Pois é, o coitado do coiote é o retrato da obsessão. Ele passa a vida inteira tentando pegar o Papaléguas e nunca consegue. Nunca. Mas o mais engraçado é que ele não aprende. Em vez de simplesmente aceitar a derrota e comprar um frango assado no supermercado mais próximo, ele vai lá e gasta uma fortuna comprando os produtos da Acme. Foguete, dinamite, catapulta, buraco portátil, tudo para tentar capturar o bichinho azul que só faz nunu e desaparece. O problema é que toda vez, sem exceção, o plano dá errado. O foguete explode, o penhasco desaba, o coiote cai e sobra só aquela nuvem de poeira e o som do fracasso. No fim das contas, ele gasta milhões, apanha de todas as leis da física e ainda fica com cara de bobo na tela. Pois é, parece que o Alexandre de Moraes resolveu se inspirar no desenho. O homem está obcecado em pegar o papaléguas chamado Eduardo Tagliaferro e, nessa perseguição sem fim, acabou deixando a lógica, a razão e o bom senso lá no deserto do Arizona. A diferença é que, no caso dele, a explosão não é de pólvora, é de vergonha internacional. E, pelo visto, hoje foi mais um daqueles episódios em que o coiote togado puxou o pavio e... Sabe quando a cabeça parece uma avenida em hora de pico, com um carro buzinando de todos os lados? É assim que muita gente vive hoje. Ansiedade, estresse, pressão para todo lado. E aí entra em cena o cogumelo Juba de Leão. Pensa nele como aquele guarda de trânsito que chega para organizar o caos. Bota cada carro no seu lugar, abre espaço e a vida flui. Ele ajuda a acalmar a mente, melhora a memória e dá aquela clareza mental que a gente tanto precisa. E não para por aí, ele também cuida do intestino. Porque, convenhamos, se o intestino está de mau humor, o cérebro fica ranzinza também. É equilíbrio de dentro para fora. Funciona para todo mundo, jovens precisando de foco, quem vive na correria e também para quem já passou dos 55 e quer manter a lucidez afiada. E olha a boa notícia, só hoje as 100 primeiras ligações têm 70% de desconto. E tem mais um detalhe importante, essa empresa acredita nos mesmos valores que nós, valores da direita, conservadores. É por isso que ela está aqui no canal. Então vamos dar aquela força. Cogumelo Juba de Leão. Foco, equilíbrio e bem-estar. Sem buzina na sua cabeça. Brasilinas e brasilinos, atenção! O noticiário político do Bananil hoje amanheceu parecendo o trailer de adaptação de livro do John Grisham, o ex-assessor, estrelando Eduardo Tagliaferro como o homem que sabia demais e Alexandre o Grande como o vilão que não aceita spoiler. Pois é, o nosso protagonista, ex-assessor do ministro Chandler Clayson no TSE e atual whistleblower de toga alheia, foi conduzido pela polícia italiana até uma delegacia nessa quarta-feira. Cena digna de Missão Impossível 7, Operação Extradição. A informação que eu acabei de receber, o Wellington Barros, ainda é extraoficial, mas já chega aqui para mim, no meu telefone, dá conta de que 3 agentes da polícia italiana, agora, foram até a casa, até o apartamento de Eduardo Tagliaferro e levaram Tagliaferro com a justificativa de controle de residência, mas isso não existe. Não é habitual levar o cidadão para controle de residência. Parece-me que um deles disse que havia chegado algo do Brasil. Tagliaferro vive na Itália desde o início do ano, talvez fugindo da pizza brasileira, que anda com mais borda recheada de censura do que de mussarela. Logo no início, ninguém sabia se ele ia ficar preso, tipo Carla Zambelli versão italiana, ou se seria só aquele susto de quem cutuca o sistema e vê o sistema reagir. Spoiler, era susto mesmo, mas um susto digno de abrir episódio do Pacificador.
A revista Oeste confirmou com o advogado de Tagliaferro, Eduardo Kuntz, sim, ele mesmo, o advogado com nome de vilão alemão de filme da Marvel, que o perito foi levado à delegacia pela manhã. Outras fontes disseram que o motivo era um processo de extradição, ou seja, o Brasil de Chanderleia pedindo para a Itália entregar um cara que denunciou Chanderleia. É tipo o ex-namorado abusivo da moça ligando pro atual namorado e falando: devolve minha ex-namorada aí, que ela falou mal de mim no Twitter. Mas calma, depois de prestar depoimento, Tagliaferro foi liberado. Recebeu notificação de permanência domiciliar e está proibido de deixar o município onde mora. Aquela prisão leve, tipo tornozeleira gourmet. Você fica em casa, mas pode pedir delivery. Pessoal, boa tarde, tudo bem? Agradeço a todos pela preocupação, recebi diversos telefonemas, minha esposa também. Foi só um procedimento de informação, não fui preso, estou em casa, de boa. E vamos continuar lutando contra esse criminoso chamado Alexandre de Moraes. As primeiras informações eram vagas, parecia roteiro de O Dossiê Pelicano. Mas o enredo começou a clarear. O ex-assessor do Tribunal Stalinista Eleitoral, o TSE, estava sendo comunicado oficialmente sobre a medida cautelar que o impede de deixar a cidade. O motivo? Segundo o Procurador-Geral da República e sósia do Cocada, Paulo Gonet, ele teria cometido crimes como violação de sigilo funcional, coação no curso do processo, obstrução de investigação e tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Ou seja, ele contou o que viu dentro do gabinete paralelo do Chandenilson. Disse o que todos já sabiam, mas ninguém podia dizer. E o crime agora é abrir o bico. No Bananil 2025, quem conta a verdade pega a perpétua. Tagliaferro foi indiciado em abril e teve contas bloqueadas. Chandirene usou o mesmo comando que ele tanto adora. Bloqueia tudo. Deve ter até um botão na mesa. Ctrl-Alt-Delícia. O pedido de extradição foi enviado em agosto ao Ministério da Justiça, aquele mesmo ministério que hoje serve mais ao STF do que ao Executivo. É o Departamento Jurídico do Regime Supremo PT. Em setembro, Tagliaferro participou remotamente da Comissão de Segurança Pública do Senado. Foi tipo o fantasma da justiça aparecendo na videoconferência. Enquanto Chanderval condenava Bolsonaro a 27 anos de prisão, em processo que parece mais Game of Thrones do que direito penal, Tagliaferro contava tudo. Manipulações, pressões e o papel sinistro do procurador-geral Paulo Gonet. Era como se no meio do julgamento o cara da produção do truque aparecesse e dissesse: senhoras e senhores, o mágico escondeu a pomba na manga. Seu advogado, Eduardo Kuntz, soltou um comunicado épico nas redes. Eduardo Tagliaferro foi detido na Itália. A notícia pode causar preocupação, mas é preciso deixar algo muito claro. As provas que ele reuniu estão seguras e intocáveis. Desde o início, Eduardo sabia dos riscos que corria. Ele mesmo já havia alertado que se um dia tentassem calá-lo, outros dariam continuidade ao seu trabalho e garantiriam que nada fosse escondido. Ou seja, o cara montou uma bomba de informação. E se o STF apertar demais, vem aí o maior vazamento judicial da história. Kuntz ainda disse que a tentativa de silenciá-lo só reforça o peso das denúncias. Traduzindo, quanto mais o Xandão surta, mais parece culpado. Resumindo, um whistleblower foge do país, apresenta provas contra o juiz mais poderoso do Brasil e esse juiz usa a máquina do Estado para pedir a cabeça dele. Isso não é Estado Democrático de Direito. Isso é Inimigo do Estado, aquele filme do Will Smith, versão Terceiro Mundo, dirigido por Zé Dirceu e roteirizado por um estagiário da Globo News. Mas o desfecho é delicioso. A justiça italiana negou o pedido de prisão feito por Xandemônio. A Corte de Apelo de Catanzaro decretou só medidas cautelares. É como dizer: tá bom, Xandão, a gente finge que ouviu, mas vai sentar em cima desse processo.
E olha que detalhe, dessa vez o Chandler Clayson nem acionou a Interpol. Pediu direto para os seus parças italianos, talvez os mesmos que esconderam as imagens daquela farsa da agressão ao bebê do Xandão no aeroporto de Roma. A pergunta que fica é, por que um juiz italiano ainda dá ouvidos a um sujeito sancionado por violações de direitos humanos pelos Estados Unidos? Em tese, ele nem podia apreciar o caso. É tipo Hannibal Lecter pedindo um delivery de gente. E aqui está o placar. Estados Unidos negam a extradição de Alan dos Santos. Espanha negou a extradição de Oswaldo Eustáquio. Itália agora nega a de Tagliaferro. 3 países, 3 recusas. Xandão já pode pedir música no Fantástico. Eu vou querer ouvir uma Marília Mendonça, uma Nayara Azevedo ou uma Hélio Maraíza. Eu quero ouvir uma sofrência. É o recorde supremo da vergonha internacional. Parabéns ao STF, que permite que um bode que joga xadrez, aquele mesmo que acha que pode legislar, julgar e governar, vire piada internacional. E o Brasil segue firme na sua vocação de novela mexicana misturada com Operação Lava Cérebros. Mais tarde, já livre, em entrevista ao Paulo Figueiredo, o ex-assessor arrependido, ou melhor, desperto, Eduardo Tagliaferro, resolveu abrir o bico. E o que saiu de lá não foi pouca coisa. Assim que eu falei aquele dia, eu falei no dia 30/7, no programa do Alan, né? No dia 30/7 eu falei ao vivo no programa do Alan, quando foi aplicada a Magnitsky, e no dia posterior, 31/7, Moraes já pediu minha prisão. Só por eu ter comemorado o fato de ele ter sido sancionado pelos Estados Unidos. No dia seguinte ele pediu minha prisão e a minha extradição pela Polícia Federal. Aí no dia 14 ele assinou a extradição, mandou aqui para a Itália. Só que o interessante, né? Ele é um cara perfeito da justiça, né? Eu só fui denunciado 6 ou 7 dias depois. Ou seja, foi pedida a minha prisão, a minha extradição. O documento diz o seguinte, que ele fala, Moraes, porque eu vazei dados sigilosos com o intuito de desestabilizar a República. Só isso, mais nada. E a denúncia só veio 6 ou 7 dias posterior ao pedido de extradição. Ou seja, eu não tinha nada, não tinha problema nenhum, nenhuma manifestação da PGR, mas mesmo assim, Moraes pediu para me extraditar, me prender, o objetivo de me calar. Mas já é tarde demais. Você já tinha... Eu tenho uma informação de governo, mas porém de forma extraoficial, que eu não tô, e que parece que ele tentou me colocar na Interpol, mas a Interpol negou. Em Lyon, negou a inclusão no alerta vermelho. Você tem essa informação? Tenho essa informação extraoficial de uma pessoa do governo que falou, olha, aconteceu isso. Isso é muito sério, porque no caso da inclusão da Carla Zambelli na lista da Interpol, ela aconteceu imediatamente antes, coisa de uma semana, talvez, antes do Alexandre de Moraes ter sido sancionado pela Lei Global Magnitsky. E, normalmente, quando as pessoas são sancionadas pela Lei Global Magnitsky, elas são os mandados de prisão e etc., dessas autoridades, eles passam por um escrutínio maior. No seu caso, especificamente, como a prisão preventiva de um sujeito que, sancionado pela Lei Global Magnitsky, de um caso que parece ter uma conotação política muito grande, faz muito sentido que a Interpol, por causa do seu artigo 3º da sua Constituição, não tenha aceito o pedido da sua inclusão. Com certeza, não tenho dúvida disso. A Itália ela não sabe das sanções aplicadas pelos Estados Unidos. Eu percebi isso que a justiça italiana não sabe. A gente precisa começar a divulgar. Só que aqui a Itália é um pouco complicado. A imprensa italiana ela não quer divulgar coisa do Brasil. Mas a gente está trabalhando para que isso aconteça. A Itália precisa saber que ele é um sancionado. Eu mesmo tenho trabalhado até com o próprio Departamento de Estado para que o Departamento de Estado informe ao governo italiano sobre essa sanção e atividades do tipo. O ex-perito virou o que a gente pode chamar de refém internacional. Vive sob medidas cautelares impostas pela justiça italiana e corre o risco de ser devolvido ao zoológico jurídico do Brasil, onde quem ousa expor a verdade acaba passando pelo spa do sistema. Censura, humilhação e um tratamento intensivo de perseguição política. No fim das contas, Tagliaferro virou o personagem perfeito de um thriller autoritário. O cara que trabalhou para o vilão descobriu o plano maligno e agora foge do castelo tentando avisar o mundo, enquanto o Conde Drácula de toga envia morcegos da PF para capturá-lo. Se a Itália quiser mesmo devolvê-lo,
é bom mandar junto um colete de aço e um passaporte da ONU, porque no Brasil de Xandão, quem ousa falar, é melhor falar bem baixinho. O Brasil virou o episódio 7 de Black Mirror, o juiz que queria ser Deus. E o roteiro está cada vez mais previsível. Quanto mais o Moraes tenta calar alguém, mais ele apanha lá fora. Agora já é Estados Unidos, Espanha e Itália. Próxima parada, Vaticano? Dito isso, o conselho é simples. Tagliaferro, vai para os Estados Unidos. Lá o Xandão não chega nem com um drone. Quero ver ele mandar prender alguém em território americano, depois de ter o visto suspenso e ser alvo da lei Magnitsky. Ele vai ter que pedir ajuda para o Luigi, do Mario Bros, para cavar um túnel até Washington. Eduardo Tagliaferro foi levado, interrogado e liberado. Xandão, por outro lado, segue condenado pela opinião pública internacional. E agora, cada vez que ele abrir a boca para falar em Estado Democrático de Direito, dá para ouvir o eco vindo de Roma. Arrivederci, Xandão. No fim das contas, Alexandre de Moraes é o nosso Willy Coyote de toga. Vive gastando tempo, energia e reputação internacional tentando capturar o seu papaléguas particular, o Eduardo Tagliaferro. E quanto mais ele corre atrás, mais o papaléguas acelera e grita aquele "nunu" de liberdade lá de longe. E o resultado é sempre o mesmo, um plano mirabolante, um estouro espetacular e o coiote careca caindo do penhasco da diplomacia. Talvez um dia ele perceba que, com o esforço que gasta perseguindo o Tagliaferro, dava para comprar um banquete inteiro e ainda sobrar tempo para estudar o que é Estado de Direito. Ministro Alexandre de Moraes, Ministro Alexandre de Moraes, Ministro Alexandre de Moraes, Ministro Alexandre de Moraes. Gostou desse vídeo? Então inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe com seus amigos. Não gostou? Compartilhe com seus inimigos. Até o próximo vídeo, se o mundo não acabar antes. Por hoje é só.